Tô tentando fazer uma live aqui. Tem problemas de internet direto. Faz tempo que eu não faço live. Justamente por isso. Eu vou tentar fazer uma live hoje. Se começar a travar, eu vou ter que encerrar. Tudo bem? Por milagre eu tô conseguindo aqui aparecer alguns segundos aqui. Normalmente cai a live, né? Por problemas de internet. Tudo bem, pessoal? Adriano, tudo bom? Cristina, Carmen, Victor. Tudo bem? Cara, eu adorava fazer live aqui. Todo dia fazia live e bati um papo com o pessoal aí, amigo meu aí do Facebook, né? Legal pra caramba. Por milagre tá ficando no ar agora, porque essa internet que eu tô aqui tá muito ruim. Tranquilo? Eu vou tentar resumir rápido assim, porque daí com a live ela fica gravada depois no perfil. Se começar a travar eu vou ter que desligar, daí não é culpa minha, tá? Eu queria explicar algumas coisas aí. Não sei se tá saindo legal o som pra vocês. Sandrinha. Gente, é assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. Eu procuro separar minha vida em áreas, tá? Em áreas de atuação. Então, assim, como vocês também, né? Vocês têm a área profissional, vocês têm a área familiar, a questão de relacionamento amoroso e, no caso, também a religião, né? Eu separo a minha vida assim, tá? Então, assim, nas redes sociais, eu estou aí desde que existe rede social no Brasil. E uso em alguns perfis que são religiosos, tá? Esse aqui que vocês estão me ouvindo seria o meu perfil pessoal, que é o João. É o João, as piadas do João, sem graça. É coisa que eu acho legal ali, eu compartilho, tá? E eu nunca quis, assim, nesses anos todos que estou aqui no Facebook e em outras redes sociais, misturar essas áreas. Então, assim, eu não misturo a minha religião com a minha vida pessoal, com o que eu acho das coisas, com o que eu penso, tá? Dentro da religião tem um posicionamento, como religioso que sou, seguindo as filosofias e as dogmáticas da religião, né? Daquela religião. Na área profissional, a mesma coisa. Eu tive comércio a minha vida inteira e o último comércio que eu tive era uma oficina mecânica de carros. Fazia de tudo em carro, assim, pintava carro, fazia parte elétrica, parte mecânica, tudo isso, assim. Fui muito conhecido até por ser mecânico de automóveis aqui na Redondeza. E ninguém nem sequer sabia que eu tinha casa de religião aqui, tá? E nem desconfiava, para vocês verem que eu deixo separado. Então, assim, aqui nas redes sociais eu faço a mesma coisa, tá? Eu não procurava não misturar isso aí, né? Eu comecei a fazer postagens políticas aí de uns dias para cá, acho que de um mês para cá, porque eu estou observando pessoas das religiões afro-brasileiras fazerem um terrorismo moral. É assim que eu entendo, tá? Isso é a minha opinião, tá bom? Respeito dos outros, estou aqui dando a minha opinião no meu perfil de Facebook. Então, assim, eu estou vendo irmãos que são da religião, seja de uma nação ou de outra, seja do candomblé, batuque, umbanda, quimbanda, jurema, etc. Todas as religiões afro-brasileiras, alguns poucos, se prevalecendo de ser um sacerdote ou de ser alguém de dentro da religião e fazendo um terrorismo moral no viés político, utilizando-se da religião, dizendo, ó, quem é do axé não vota em fulano. E quem é do axé e quem é gay não vota em fulano. Porque quem é do axé tem uma religião que é a herança dos escravos, não vota em fulano. Entende? E na minha compreensão isso está errado. Tá? É muito complicado tu misturar a religião, que tem uma filosofia, por que não dizer também pós-morte, né? Prega essa questão do que é o pós-morte, desse religare com um deus, ou deuses, ou entidades, etc., com o sagrado. Isso é uma coisa, tá?
Outra coisa é tu falar de sociedade e organização política dessa sociedade. A gente não vive mais, ou nós aqui nunca vivemos, né? Talvez os nossos ancestrais de 400 anos atrás viveram numa aldeia na África, numa aldeia que tinha um sistema que trabalhava em comunidade. Isso a gente expressa dentro do terreiro como uma forma de unir a família religiosa. Mas é quase que impossível eu tirar esse sistema comunitário de dentro do terreiro que não funciona. Vocês sabem aí que quem é do batuque, quem é do candomblé, principalmente, né? Uns se escoram nas costas dos outros. O povo está lá limpando o chão, limpando o banheiro, abrindo galinha, depenando galinha, fazendo as tarefas do terreiro, e a maior parte está escorado nas costas dos trabalhadores. Então, mesmo dentro dos terreiros em que é um sistema comunitário, né, uma sociedade onde todos são iguais, isso não se manifesta. A maioria se escora nas costas do outro. Quem tem um poder aquisitivo maior tem mais facilidade para fazer seu santo, e o pobre coitado não tem, vai deixando para depois, vai tendo que pagar em mão de obra. Hoje em dia mão de obra já não é tudo dentro de uma religião. Então assim, ó, mesmo que se quisesse pegar o sistema comunitário de dentro de terreiro e querer uma política que fosse igual, não tem como, porque lá já está manifestado o que é o ser humano. O ser humano sempre foi assim. Onde ele pudesse se dar bem nas costas de alguém, né, que ele não tem que trabalhar para ganhar um determinado valor, ele vai se escorar. Então assim, ó, eu como cidadão, não falando na religião, tá? Eu como cidadão, eu penso o seguinte: o sistema político, ele é uma organização de classes sociais, e ali muitos se aproveitam disso e das mazelas do povo e fazem disso sua bandeira. Então, quando tu entra no sistema político para debatê-lo, já não está mais incrustado a questão religiosa. Não tem como reproduzir isso. E boa tarde, Érica Nipper, tudo bem? Érica de Oiá. Desculpa, eu não estou cumprimentando alguns aqui. Simone, eu acho que também, outro me esqueci o nome ali que agora passou. Desculpa eu não estar cumprimentando vocês, tá? É só para mim dar andamento no assunto, que eu estou com medo de cair a internet. Então, assim, o que eu estou explicando é isso, a convivência dentro do terreiro, a filosofia. Quando a gente fala em filosofia, a gente está falando em algo hipotético, em algo, uma utopia a ser buscada. E tanto é utopia que ela não se reproduz, como eu falei anteriormente. A maioria se escora nas costas de alguém. Chega aquele bonitinho só para a hora da festa. Então não é um sistema que é igualitário, mesmo dentro do terreiro. Então aí vem alguns e querem trazer essa herança do negro escravo e querem fazer um terrorismo moral em cima dos filhos de Axé. E aí eu sou contra. Eu sou contra essa questão, tá? Isso eu estou falando sem me polarizar em relação a candidatos do momento. Eu estou falando quando há essa questão de tu querer trazer conceitos religiosos para dentro da política e usar disso como bandeira. Não acho legal, na minha opinião, tá? Então assim, eu procuro separar essa questão. E eu comecei a dar uns pitacos aí envolvendo a religião, e até talvez colocando algumas coisas que são fatos, né? Para que vocês vejam. Gente, no direito, quem estuda aí direito, né, advogado, essa coisa aí, tá? Quem estuda direito, ele sabe que as leis, a gente sabe, que a gente acaba se envolvendo de alguma maneira com alguma causa na justiça, né? Então uma causa na justiça, o que é? Tu acha que está certo, o outro também acha que está certo, né? Aí o teu advogado vai usar de uma lei, vai dar uma interpretação àquela lei, e o outro lá também vai dar uma outra interpretação àquela lei. E a gente vai ter um juiz que vai julgar, e muitas vezes esse juiz de primeira instância, ele não faz o melhor julgamento, ou ele não tem a melhor perspectiva sobre aquele assunto. E olha que leis elas são bem descritas, sabe? Tenta se abranger ali tudo para não ficar dúvidas. Mesmo assim, os advogados entram em cima disso e vai ter duas perspectivas ali. Uma terceira que é a do juiz. Então são três perspectivas que vai, segundo
segunda instância, né, e até o Tribunal Superior, porque há sempre um embate sobre a perspectiva em relação àquela lei. Eu acho que na política não é diferente. Então, por exemplo, hoje segunda-feira está polarizado, a gente está aí entre Haddad e Bolsonaro. Os eleitores do Bolsonaro, eles vão ter, segundo a perspectiva deles, os motivos, por experiência de vida, né, para votar no Bolsonaro. Os que votam no Haddad, ou que votarão, têm os seus motivos. Então, assim, como é que eu vou pegar a religião e vou trazer para o meio dessa discussão e dizer, olha, se tu votar no Bolsonaro, tu é contra a nossa religião? Opa, para aí, o cara de repente não é contra a nossa religião. Ele está se vendo como cidadão, não como religioso. Porque ninguém vive 24 horas por dia a religião, como eu vivo. Eu vivo hoje para o terreiro, não tem mais meu comércio aqui, para a religião. E conheço muitos que também vivem. Mas a massa, a grande maioria dos religiosos, trabalham fora, cara. Trabalham fora, pega ônibus. Eu chego a estar gordo aqui, de tanto tempo que eu não saio pra rua. E eu tô sendo sincero com vocês, não tô mentindo. O pai de santo de vocês talvez também, né? Alguns que não trabalham, né? Então para ele é fácil olhar o mundo do ponto de vista da cadeira dele em frente ao computador. Agora, quem trabalha fora, que compra um celular em 12 vezes para pagar, compra um celular mais ou menos porque o antigo ficava travando o tempo todo na internet, tá? Celular de R$1.000, R$1.200. E o primeiro dia que essa criatura sai para pegar um ônibus para ir para o seu trabalho, ela é assaltada, ou na rua ou dentro do ônibus. Porque aqui em Gravataí, que é a cidade que eu moro, tem um ônibus chamado Direto. O pessoal já pega porque é um ônibus melhor ali, coisa e tal. O bandido, ele entra para dentro do ônibus e chega a um determinado ponto num local isolado lá, que chama Freeway aqui. O cara vai lá na frente, saca um revólver, só tem um motorista, não tem cobrador de ônibus. Ele bota na cabeça do motorista, manda parar o ônibus, ou em andamento mesmo, e ele leva o celular de todo mundo, celular e dinheiro. É uma situação que a pessoa que está ali dentro, ela fica assim, ó. Se eu fizer qualquer movimento com as mãos aqui, eu tomo um tiro na minha cabeça. E ali, como é uma região onde tem muito matagal, eles já vão embora. Então, assim, ó, o povo vai se sentindo cada vez mais sem saber o que fazer. Aí, quando chega no centro da cidade, em Porto Alegre, lá eu que sou do Rio Grande do Sul, para ir para o seu trabalho, as mulheres com aquelas bolsas assim, vem um cara por trás com uma gilete, passa na bolsa dela e leva tudo que tem dentro, cara. E o que eu estou falando não é religião, o que eu estou falando não é política, é a realidade. E na cidade que vocês estão me ouvindo, eu acho que é igual. É igual. Então, assim, primeira questão, a segurança pública, ela não existe, cara. E ela existe apagando foco de incêndio aqui, ali, acolá, e não dá conta. Então tem que ter uma coisa assim, que há um espírito que diga, olha, lugar de bandido é na cadeia. Então, assim, eu sou a favor disso. Pô, o cara optou por ir lá e pegar o telefone, ou dinheiro, ou machucar alguém. Um trabalhador, ele tem que ser punido, cara. Ele não pode ser levar tapinha nas costas e dizer, tu é uma vítima da sociedade. Não, ele é um baita de um sem vergonha. E assim que eu penso, cara. Ele é um baita de um marginal, ele merece castigo. E o castigo para ele tem que ser reclusão. Mas não é isso que acontece. Hoje em dia, o cara... Eu conheço casos aqui em Gravataí, e eu vou dizer para vocês, eu ando pelos bairros, eu ando nas vilas pobres. Tenho filhos aqui do terreiro que são de vilas pobres de Gravataí, as mais pobres que existem. Tá? Aqui tem um bairro, o pessoal conhece como Rincão da Madalena, tá? Ali um traficante entrou dentro do terreiro. Vocês que estão usando o terror aí, que se o Bolsonaro ganhar vai invadir terreiro, eu vou contar um caso para vocês que aconteceu agora, um mês e pouco atrás. Ali o traficante entrou dentro do terreiro e deu um tiro na cabeça do cara incorporado de Exu. Porque o cara, o traficante foi fazer uma proteção com ele, aquela coisa que traficante quase que te impõe dentro do teu terreiro.
tá? Eu quero fazer uma segurança para mim aqui, para mim não ser preso. O cara acabou fazendo alguma coisa ali para ele. E aí acabou ele sendo preso. Quando ele saiu da cadeia, ele já saiu jurando o pai de santo. E matou o cara, incorporado de Exu. No mesmo bairro, eu tô falando aqui de Gravataí, quem é de Gravataí e estiver me ouvindo, me desminta aí embaixo. No mesmo bairro, um terreiro se instalou numa vila muito pobre que tem ali abaixo do Rincão, na frente do cemitério novo, para quem é de Gravataí sabe. Um terreiro se instalou ali. Eu sei porque eu tenho uma filha de santo que mora no mesmo lugar ali, ela que me contou e os vizinhos comprovaram. O cara se instalou ali com o seu terreiro porque ele não pediu permissão para o traficante. O traficante entrou lá de fuzil na mão, um monte de outros caras, botaram a arma na cabeça do cara incorporado, tá? E disseram assim, sobe agora. Deu ordem pro Exu do cara subir. O Exu do cara subiu, quero falar com o teu agora, velho. Tu tem até amanhã, às 9 horas da manhã, pra te mandar daqui. Senão eu vou tocar fogo na tua casa contigo dentro. Tu tinha que ter ido lá pedir permissão pra mim. O que eu tô falando é verdade, cara. Quem for de Gravataí me desminta na minha cara aqui se eu tô falando besteira. Então a nossa religião já vive à mercê, nos bairros pobres, dos traficantes, com armas pesadas na mão. Já que vocês querem envolver a religião na política, vamos começar aí. Estão pregando um terrorismo, porque se tiver arma vai ter violência, porque quem não gosta do terreiro vai atirar contra o terreiro. Mas isso já está acontecendo, porque o crime organizado ou não organizado, os traficantes, o lance das drogas, ele já tomou conta. Aqui em Gravataí teve que baixar a Guarda Nacional de helicóptero, inteligência, um batalhão, helicóptero sobrevoando 24 horas por dia para amenizar o troço, porque não tinha um dia que não tinha assim, 15, 20 pessoas mortas em Gravataí. Tá? Algumas por guerra de tráfico, tomada de boca, outros simplesmente por ser parente do cara. Simplesmente por ser parente do cara. Eu vou chamar de coparentes meus, de uma vila aqui perto, aqui, tá? Eu não vou citar o nome da vila para não me complicar, porque eu já estou falando aqui coisas que eu posso levar chumbo depois também. Coparentes meus, eles entraram dentro de casa e mataram cinco pessoas. Chegaram lá, cadê o cara? O cara não tá, então vocês vão morrer no lugar dele. Todos eles eram trabalhadores. O cara maldita que devia pro traficante. E vocês estão me dizendo que isso aí é legal? Que isso aí é bom? Eu tive no exército brasileiro, eu sei o que é o militarismo, o que é passado pro soldado do exército, eu sei o que é passado pro soldado militar. Eu tava para sair do exército e entrar para a polícia civil, eu cheguei a fazer os cursos preparatórios. Na última hora minha esposa me convenceu a desistir de entrar para a polícia, tá? Eu sei como é que é, cara, é assim, a guerra deles é contra os bandidos, cara. Tu não é bandido que tu tá me ouvindo aí? Ou tu é bandido? Tu é traficante. Tu tem um terreiro e trafica droga dentro do teu terreiro, prostituição de menores. Aí tu tá com medo, daí tu tá usando a religião pra botar medo nas pessoas. Eu acho que quem faz uma religião séria e que prega os valores morais, as filosofias de uma religião, ele vai pregar que as pessoas sejam corretas, que ganhem a sua vida fruto do seu suor, do seu trabalho. Ou não é assim que os terreiros sérios pregam? Outra questão, a questão de diversidade de gêneros é uma coisa. A gente entende, nós que somos donos de terreiro, a gente sabe, e não é tolo, né? A gente tem filhos de fé e filhos de santo, que convivem junto com outros filhos de santo, que são de uma diversidade de gênero diferente da gente, eles não são heterossexuais. Agora eu nunca chego pro meu filho e pergunto pra ele, vem cá, por onde tu faz sexo? É pelo ânus ou é pelo bingolim? Tu, minha filha, tu que é mulher, tu prefere com homem ou prefere... Isso não me interessa. Não me interessa. Isso não entra dentro da religião. Essa questão não entra.
O que eu estou vendo ali é um ser humano como outro qualquer, independente de ter bingolinho ou ter outra coisinha, ser mulher de nascimento. A gente sempre diz dentro do terreiro, o que tu faz do portão para a rua não me interessa. Então a questão de gênero, como é chamado hoje, porque eu entendia como gênero alimentício, essa questão sexual, de prazer sexual, ou na questão de amor entre as pessoas, né? Amor é amor, cara, não quer dizer o sexo, tá? Essa questão não é discutida dentro do terreiro e não faz parte da nossa religião. Tanto não faz parte que eu dou uma prova para vocês. E alguém aí tem a coragem de dizer aí embaixo, ou quando essa live encerrar, escrever nos comentários, eu faço questão que me diga se eu estou mentindo, tá? Quem é de candomblé? Quem é de batuque? E eu posso estender algumas umbandas, tá? O cara nasceu, sexo nascimento, homem. Esse cara, ele pode ser trans, e ele pode mudar toda a imagem dele, ele pode ir no juiz, nome de mulher. Pro orixá, ele vai ser o sexo de nascimento, porque ele não tem útero, ele não pode conceber. E por enquanto a ciência não fez o homem de nascimento conceber filhos. Então, como a nossa religião é uma religião ancestral, ela entende dessa forma. Ah, isso é arcaico, é da Idade da Pedra? É o candomblé e é o batuque. Volto a dizer, tá aberto aí. Se eu estiver mentindo, vocês escrevam embaixo. Tá? Pro orixá é o sexo do nascimento. Então não vai adiantar o cara trocar na identidade o nome para Gabriela, para sei lá o que, ou para Vanessa, eu estou chutando nomes aqui, que pro orixá ele nunca será mãe. Nunca será mãe. Mesmo sendo trans, vai ser pai fulano. Existe a forma carinhosa dos próprios filhos de santo se referir àquele transexual que se sente mulher, sem problema. Eu beijo no rosto, eu abraço, eu tomo chimarrão junto em família. A gente não tem essa coisa de homofobia. Isso é mentira, tá? Isso, senão não seria um dono de terreiro. As próprias entidades iam acabar com a minha vida. Entende? Com a minha e com de muitos, né? O que existe é uma separação, a religião e a tua vida pessoal. Tua vida pessoal é outra coisa que não compete à religião. Dentro do terreiro, depois que toca o adijá ou a sineta, ali é uma teocracia. Ali vale a regra que eu mencionei. E outras muitas regras. Terminou o sino, aí na sociedade as pessoas vão se comportar como sociedades. Vou dar um exemplo. Existe aí uma quizila do preto, não se usa preto. Para algumas nações que seria Iku, orixá da morte, tá? O cara vai trabalhar numa empresa de vigilante noturno. O uniforme dele é preto. Então a criatura não vai poder pegar aquele emprego dos sonhos dele, porque há a quizila do preto. Aí chega no pai de santo, não, meu filho, lá fora tu tem que ganhar teu pão. Então essas quizilas é complicado, mas vai ganhar teu pão. Para vocês verem que a tua vida em sociedade como cidadão, ela não se mistura com a religião. Então agora o pessoal vem pegar a religião e empregar terrorismo moral, intelectual sobre as pessoas do axé. Então assim, ó, eu acredito que eu sou um dos poucos que está na internet, que é do axé, comprovado, tá? Tem muita gente que não gosta de mim por causa da religião, ou dentro da religião, beleza, é o direito de cada um, mas assim, ó, sou do axé muitos anos, e tô dizendo, tem que se ter os dois lados, para tu poder decidir algo. Em primeiro lugar, ninguém aí é idiota. Eles não deixam criança pequena votar, só pode votar acima de uma certa idade, é sinal que a pessoa tem discernimento para poder decidir as coisas. Então para com isso que tu vai fazer lavagem cerebral no teu filho de santo, cacete. Ele não é criancinha, não é.
Só que isso sendo falado, quem é do orixá não vota em tal, quem é não sei o que, eu coiso. Cara, não tô fazendo campanha pro Bolsonaro, não ganhei um centavo para isso. E declarei meu voto já, eu vou votar nele. Mas eu não tô dizendo que vocês são obrigados a votar nele também. Os meus filhos aqui, eu tenho um filho que é jornalista, ele bate boca direto comigo aí no Facebook. E eu dou essa liberdade para ele. Cara, eu quero que fora do terreiro tu me contradiga. A gente é ser humano. Eu não deixo nem ele me chamar de pai. É João. Chama de João, chama ele pelo nome. Jornalista. E ele se declara à esquerda. Eu tenho filha que é do comitê do PT. Faz parte lá, é filiada, faz campanha. Tem todas as expressões no meu terreiro. E aqui, para mim, o meu voto é um... E eu explico para eles, o voto de vocês é livre. Eu não falo em política aqui dentro. Agora eu tô vendo o pai de santo fechar terreiro, bota os filhos para dentro. Para começar, já obriga os filhos lá naquele dia. Ó, tem que fazer tal coisa, é obrigação tá dentro do terreiro. Os caras vão para lá, pega 50, 60 filhos, fecha as portas e diz, ó, aqui. Aí faz uma lavagem cerebral nos caras. Gente, vocês acham que se A ou B ganhar... O Bolsonaro, vamos dizer, que ele ganhe, tá? Tem gente que está dizendo que ele vai mandar fuzilar os homossexuais. Pelo amor de Deus, cara. Vocês acham que uma atrocidade dessa, se acontecesse, vocês acham que a ONU ficaria de braços cruzados? Vocês acham que os Estados Unidos ficariam de braços cruzados? Outros países não iam entrar ali, dizendo, como isso? Para. E aí entra... Entendeu como é que é? Isso não existe a menor possibilidade. O presidente, ele não é absoluto, ele não é um ditador. Ele é mais um poder. Ele é o executivo. Para ele fazer uma lei, para que se cumpra aquela lei, porque ele não vai ir pessoalmente lá fazer uma atrocidade dessa. Ele tem que criar uma lei, e essa lei tem que passar pelo Congresso. Nos caras que vocês votaram. Então vamos pensar. Tem gente que está achando que o presidente tem superpoderes. Até o presidente dos Estados Unidos diz que ele tem um botão vermelho lá que aperta a bomba, mas ele não é assim não, ele tem que passar por um crivo do parlamento. Para ele entrar em guerra, ele tem que passar pelo crivo do parlamento, o presidente dos Estados Unidos. Então do Brasil não é diferente. Qualquer tipo de atitude que ele for tomar, passa pelo crivo do parlamento e do Congresso. Se eu estiver mentindo, os irmãos aí me corrijam. A última coisa que eu vou falar, porque eu já estou enchendo o saco de vocês. Cara, eu nasci em 73. A minha mãe já era pronta de religião, já era dona de terreiro, era a primeira cacique, assim, na Umbanda, que o pessoal conhece, né? Pai pequeno, mãe pequena, melhor dizendo, de um terreiro. Eu nasci já no axé, já foi feito uma segurando de barriga lá, eu na barriga da minha mãe. Eu nasci no meio daquilo, vendo aquilo, e participando e fazendo. Eu tinha problemas de saúde, então já foi feito o que era necessário para segurar a minha saúde. Então eu convivia dentro do terreiro, eu era muito doente, então vivia ali dentro em função, sempre fazendo trabalhos para mim de nação. Me escoraram na nação, tiveram que fazer meu orixá mais cedo por causa disso, tá? E enfim, eu convivia, a casa dava um bando e dava quimbanda. Nasci em 73, plena ditadura. Eu tô falando assim desde sempre, desde nascido, sempre fazendo esses trabalhos dentro do terreiro. E eu me lembro assim, claramente, com 4, 5 anos, eu me lembro do que era o terreiro, cara. Porque para uma criança, vocês que são de nação, vocês sabem o que eu tô falando, corta bicho na cabeça, corta bicho, cara. Então assim, aquilo fica marcado. E eu me lembro muito bem como é que era a religião naquela época, tá? Vai até 85, mais ou menos, a ditadura. Ou o sistema de regime militar, tá? Claro que houve uma transição ali, de 79 a 85. Mas eu lembro desse processo, desse tempo, cara. Gente, eu tenho que fazer um trabalho para ti na encruzilhada. O pai de santo ia lá sem medo. Saía com seus filhos rua fora, ia lá fazer o trabalho na encruzilhada. Tinha que fazer um bicho para tal na encruzilhada. Fazia. Hoje, se tu fizer isso aí, os próprios da religião caem de pau em cima de ti, cara.
renegando a sua ancestralidade, o fundamento e o seu folclore. Tanto se fala, não pode mudar nada dentro da religião, porque descaracteriza o axé, e é a oralidade que vai sendo passada de um para o outro. Aí de repente agora a gente chega na época da internet, onde começa essa onda aí ecológica, e aí começa a imputar para o macumbeiro que se ele fizer uma abertura de encruzilhada, aqui chama abertura de cruzeiro, com pipoca, ele está sujando o meio ambiente. Porra, cara. Mas se os meus pais de santo, passei por mais de um, nós fazíamos uma mesa de 70 centímetros por 1 metro, se não maior, cada filho, na encruzilhada, e ele ensinava, aqui mata na cabeceira, um pro Exu, um pra Pombagira, falando de quimbanda, 4 velas nos cantos, mas um monte de coisa, vocês sabem, na encruzilhada, e ele dizia, isso aqui é o fundamento. Aí agora, por causa de uma onda ecológica, não pode mais fazer, porque tu é relaxado, porque tu é porco, porque... Não, realmente eu sou o próprio a dizer, eu acho que tem lugares para se fazer isso. A gente vivia num sistema antes que era rural, a cidade era rural, né? Era uma coisa, era chão batido, então aquilo acabava sendo consumido pela natureza, entrava nesse papo todo aí, tá? Acho que hoje não pode dizer assim, tá errado, o que tem que dizer assim, procurem não fazer em lugares de zonas urbanas, onde isso vai conflitar, onde vai dificultar a passagem do pedestre. Então acho que tu não pode dizer que o cara tá errado, se ele faz isso. Tem muito macumbeiro que vem aqui fazer live, criticando, e eu sei que o cara foi matar 6 quatupé na encruzilhada, eu sei, o filho falou pra mim, deu detalhes, o cara foi matar 6 quatupé na encruzilhada, mas ele foi filmar a galinha do irmão lá e dizer que aquilo era uma porcaria, que estava errado, que o cara era um relaxado, que o cara era filho da puta, que o cara não sei o quê. Então assim, tem muita hipocrisia nesse Facebook, muita hipocrisia, muita gente usando a religião, eu sou totalmente contra, tá? A se usar a religião como assédio moral para qualquer coisa. Eu acho que isso aí é a pessoa se empoderando de algo que não é seu, porque tu pode até ser sacerdote de uma casa. Eu vou mostrar para vocês, daqui a pouco eu vou mostrar, tá? Uma parede de certificados. Desde 92, como sacerdote. Tá? Vou mostrar para vocês. Mas isso não me faz o próprio Exu, isso não me faz o próprio Orixá, o próprio Caboclo. Então tem que separar o que o João pensa, o que o Sagrado pensa. Tenho certeza que se tu ir numa entidade ou num orixá, orixá, baixa aí, vamos conversar. Vou supondo que isso aconteça. O que o senhor acha? Eu voto no Haddad ou eu voto no Bolsonaro? O orixá vai dizer para ti, meu filho, isso é uma questão mundana onde eu não me meto. Ou eu estou errado? Você diz para mim se eu estou errado. Se não serão exatamente essas palavras do orixá e do Exu, da Pombagira, do Caboclo, do Boiadeiro, do Baiano, do Malandro, de qualquer entidade que tu chegar e perguntar, eu voto no Haddad ou eu voto no Bolsonaro? Eles vão dizer, isso é uma questão da terra entre vocês, eu não me meto. Então como é que vem um cara pra cá dizer que o Exu mandou votar no Haddad ou no Bolsonaro? Eu tô errado? Só dizer que eu tô errado, cara, que o teu orixá mandou tu votar no Haddad, cara, me prova pra mim. Eu quero saber que orixá é esse que participa de partido político. Só que o que acontece, tem muita gente que é homossexual, tá? Não tem nada com isso, como eu disse, já expliquei no começo do vídeo. Cada um faça da sua vida o que bem entender, seja feliz como quiser. Do portão pra fora não me interessa. Ou mesmo pra conviver comigo no meu dia a dia. Já disse, a gente toma chimarrão, se beija no rosto. Eu trato a pessoa como ela quer ser. Se ela quiser chamar Gabriela, eu chamo de Gabriela. Sem problema algum, tá? Mas tem gente usando a ideologia de gênero, misturando com a religião, fazendo um pacotão e imputando para os seus filhos de fé e vindo para a rede social fazer terrorismo intelectual e moral. Eu estou desafiando o pai de santo, a mãe de santo, o cacique de Umbanda, capitão de Umbanda, dirigente espiritual, mestre de Quimbanda, Tata Quimbanda, Tata Inquice, Tata Inganga, o juremeiro. Eu estou desafiando agora a me dizer ou me provar que o seu orixá, o seu guia, o seu encantado,
O seu Exu, sua pombagira, disse que tinha que votar no Haddad. Me provem. Tá certo, gente? Um abraço para vocês. Fica o desafio no ar, tá? Faça o videozinho do seu Exu, da sua pombagira, dizendo: vote no Haddad, vote porque ele é a favor dos gays. Ou vote no Bolsonaro, porque não existe, eles não se metem em política. A política é das pessoas, é do mundo e é do ser humano. Tá, gente? Desculpa o desabafo. Não estou fazendo apologia a esse ou aquele partido. Eu estou separando o que é religião para um lado, o que é política para o outro. Outra questão que eu estou separando: a pessoa do sacerdote paramentado de roupinha, de axó, como a gente fala aqui, tá? Com a sinetinha na mão, já, isso é uma coisa. Saiu dali, é o João, é o Pedro, é o Paulo, vai trabalhar de padeiro, vai trabalhar de eletricista, de faxineiro, de advogado, não me interessa. Aí ele vira um cidadão normal. Como cidadão normal, ele pode ter a sua ideologia política. Agora, dentro da religião, e usar da religião para isso, inclusive é crime, e está previsto aí no TSE, que é crime utilizar o púlpito da igreja ou do templo religioso para fazer apologia ideológica a isso ou aquele partido. Tá certo? Fique todo com Deus, com o Olodumare abençoe, Nzambi, todos os orixás, que Pai Oxalá, né, abençoe a todos nós, dando discernimento, tá? Pra gente não falar muita bobagem, que a gente fala muito todo dia. Eu, então, nem se fala, né? Que Pai Ogum Beramar, que é o dono da casa aqui, esteja trazendo aí coragem para todos, para continuar lutando aí com essa vida tão desgracenta que a gente vive, né? E Exu Veludo esteja trazendo clareza para vocês, tá? Um abraço, fique todo com Deus, salve as suas forças, muito obrigado.